A próxima quinta-feira marca o centenário de um dos maiores escritores brasileiros. Com as suas crônicas, Nelson Rodrigues ajudou a contar feitos inesquecíveis do nosso futebol, né? É isso mesmo, Glena. Com trechos narrados por Pedro Bial. O Esporte Espetacular mostra agora bela história da última dessas crônicas, publicada pouco antes da morte do escritor, em dezembro de 1980. Nelson Rodrigues, pai e filho, tricolores de coração. O centenário Nelson Rodrigues. Nasceu no Recife no dia 23 de agosto de 1912. Cresceu no Rio. Ganhou o Brasil. Jornalista, dramaturgo, cronista. Um gênio. Um amante das palavras até os últimos dias de vida. Eu sou o Nelson Rodrigues Filho, filho do centenário Nelson Rodrigues. E venho aqui contar para vocês como foi a última crônica do velho. 30 de novembro de 1980, Maracanã. Avenida Atlântica, bairro do Leme, zona sul do Rio de Janeiro. Estávamos em 1980, Fluminense e Vasco decidiriam o Campeonato Carioca. O Vasco contava com a torcida de um rei. É evidente que eu, sendo vascaíno, eu ia torcer que não metesse nenhum gol, que o Vasco pudesse ser campeão. E tinha um técnico consagrado no banco, tricampeão do mundo 10 anos antes. Nossa intenção justamente é que no tempo regulamentar a coisa termine. E se por acaso o destino queira que aconteça a mesma coisa, eu só espero que seja invertido. Na decisão do primeiro turno, também entre Fluminense e Vasco, o tricolor havia vencido na disputa de pênaltis. Zagallo, que havia trocado o Fluminense pelo Vasco pouco antes do início do campeonato, serviu de motivação nas Laranjeiras. Edinho, o capitão tricolor na época, revela, 32 anos depois, uma mágoa com a saída do velho Lobo. Teve um pouquinho de revanche em cima do próprio Zagallo, não no sentido ruim da palavra, mas uma motivação para a gente demonstrar que ele estaria errado. No comando tricolor, um outro Nelson, Nelsinho Rosa. A filosofia de futebol do Zagallo coincide muito com a minha. Nelsinho Rosa seria citado na histórica crônica do Xará Rodrigues, a última de sua vida, publicada no dia 2 de dezembro de 1980 no jornal O Globo, onde escreveu e descreveu com maestria o futebol durante 2 décadas. Há 40 anos antes do nada, Nelsinho foi chamado. E foi tão fulminante sua presença no túnel tricolor que merecia ser carregado numa bandeja com uma maçã na boca. Nelson Rodrigues, aos 68 anos, estava muito doente. O coração e o pulmão do escritor já não tinham a mesma força. Estava proibido de ver e ouvir jogos de futebol, principalmente do Fluminense. Não podia sequer saber do jogo, só que ele sabia. Nelsinho deixou de ir ao jogo decisivo no Maracanã para ficar com o pai no apartamento onde Nelson Rodrigues morava, no Leme. Ouviram a final pelo rádio. Ficava dormitando. Acordava, sempre procurando Nelsinho e o jogo. Nelsinho usou uma tática para controlar as emoções do pai. O Fluminense era um vulcão em seu coração já comprometido. Fui omitindo as coisas com medo das emoções. Em campo, Fluminense e Vasco travaram um duelo equilibrado. Jogo duro, com cara de final. Até que aos 22 minutos do segundo tempo, Edinho se prepara para cobrar uma falta pelo lado esquerdo do ataque tricolor. Vai bater agora Edinho, bateu agora Edinho, bateu no goleiro, é gol! Fluminense! Gol! Edinho! Camisa número 5! Eu tentei jogar por cima da barreira, a bola não subiu e passou entre o Guina e o Roberto Dinamite, que eles pularam e viraram de costas. Gol do Fluminense. O título estava a caminho.
Eu esperei o jogo acabar. Quando o jogo acabou, eu disse para ele, velho, vai ter uma falta, o Edinho vai bater, o Edinho bate bem. Bum, velho, gol do Fluminense. Ele ficou excitado, eu falei, não, mas segura que ainda falta jogo. Antes de Arnaldo César Coelho apitar o fim da partida, Nelsinho Rodrigues vivia a angústia de um possível empate do Vasco. Temia pelo coração do pai. Cada vez que o Vasco atacava, eu ficava desesperado. Quando a torcida do Fluminense já fazia festa nas arquibancadas e os jogadores comemoravam o título, era hora de dar a notícia. Velho, acabou. E o Fluminense é campeão. Rapaz, eu não consigo falar sem me emocionar. Foi uma doce e santa vitória. Vocês viram como aconteceu o nosso triunfo. Foi uma tarde maravilhosa. Nelsinho foi driblado pelo eterno instinto de escritor do pai. Ainda mais com seu amado Fluminense campeão. Determinado, contrariando as orientações médicas, Nelson saiu da cama e partiu em direção à velha máquina de escrever. Queria transformar aquele apartamento no Leme na redação do jornal. A vontade de escrever. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Só que Nelson Rodrigues já perdia a batalha pela vida. Não conseguiu redigir ele próprio a crônica. Nada com nada. Ele simplesmente achava que estava escrevendo uma força louca. Uma força louca para escrever. E nada. Combinaram então que o Nelson pai ditaria a crônica para o filho. A crônica ficou longe do padrão Nelson Rodrigues de qualidade. Eu mandei para o Globo porque, historicamente, era muito valiosa. A última crônica de Nelson Rodrigues, segundo o filho, foi uma homenagem do jornal O Globo por tantos serviços prestados. Uma montagem do texto enviado com frases históricas de uma lenda do jornalismo. Gostaria de falar dos campeões. O Fluminense tem um elenco fabuloso, do goleiro ao ponta esquerda. E só os lorpas e pascácios não veem que o futebol brasileiro está encarnado nos craques tricolores. Nelson Rodrigues Filho eternizou a história da última crônica do pai, escrevendo uma crônica sobre ela. Foi publicada no livro Profeta Tricolor, uma coletânea de textos de Nelson Rodrigues sobre o Fluminense. Maravilhoso assistir aquele esforço hercúleo. Um enredo de superação que toca a fundo o herói do título tricolor. Foi muito emocionante. Nelson Rodrigues morreu no dia 21 de dezembro de 1980, 19 dias após a publicação de sua última crônica. Ele morreu muito feliz com o futebol e com o Fluminense, porque em seguida ele apagou e apagou no pleno da felicidade. O verdadeiro amor, que não acaba nunca, que continua para além da vida e para além da morte. Valeu, velho.